Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Nós vamos dar início, então, oficialmente à nossa audiência pública, que tem como tema específico nós tratarmos acerca da realidade da população de rua, as políticas públicas, a problemática. Como tema geral, situação dos moradores de rua de Caxias do Sul, mas obviamente que a gente quer aqui trazer um formato de diálogo em que vai ser lançada a problemática. Nós, em 20 de março, fomos instados pelo vereador Rafael Bueno, que sugeriu, até enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos, que fosse realizada essa audiência pública, trazendo inclusive a conhecimento dos pares alguns dados importantes. Logo no início aqui quero passar para o vereador Rafael Bueno para que até 5 minutos possa justificar o teor do requerimento. Nós temos aqui o privilégio de receber as senhoras Veridiana Farias e Suzana Davis, que representam o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Nós sabemos que, além do acúmulo que essas senhoras têm na temática, é muito difícil o próprio morador de rua vir expor, muitas vezes, aqui a problemática por um conjunto, né, de situações que se compreendem, né, a exposição, a vulnerabilidade. Mas, de qualquer forma, nós queremos ouvir aqui à mesa os nossos convidados e depois, na sequência, vai ser aberto a palavra para o plenário, para quem quiser se manifestar depois. E, no final, vai retornar a palavra aqui para a mesa para considerações finais. Quero saudar aqui a presença da nossa Brigada Militar, representada pelo Major Luiz Fernando Becker, o Tenente Clairton, sempre uma corporação muito solícita, né, com a comunidade, com essa casa. Muito obrigado. A senhora Fernanda Fioravanzo, representando o Conselho Regional de Psicologia. E quero aqui, de uma forma, eu vou usar um termo aqui institucional, sem nenhum conteúdo de ordem política, mas repudiar nesse momento a ausência da senhora Rosana, presidente da FAS, que comunicou através da imprensa que não viria por não concordar com o formato, com a exposição de usuários, enfim. Então quero comunicar que, nos termos da lei orgânica, ela será convocada para vir em plenário, né? Até porque um agente público no âmbito municipal ainda não pode se omitir de um debate dessa importância que diz respeito a específico à secretaria que ela faz parte, né? Também nós convidamos a Secretaria da Saúde, que até o momento não se faz presente. E convidamos aqui o CAPS Cidadania, o CAPS Reviver, o CAPS Aquarela, o CAPS Novo Amanhã, que nós também aqui aguardamos a presença, né? Não estamos fazendo aqui essa reunião para tratar de algum tema interno da Câmara. Não. É uma situação grave da população de rua, que traz riscos, né, a pessoas da nossa comunidade, e que, além, né, desse fator principal, que é o risco, toda essa vulnerabilidade, isso depois vai acarretar lá no SUS, em mortes violentas, em todo um conjunto que nós vamos debater aqui na mesa. Então, lamento que o Poder Público Municipal, nesse momento, tenha se esquivado, tenha se omitido dessa forma, né? Mas nós ainda, de uma forma sempre esperançosa, aguardamos, né? Quem sabe, vereador Velocino, né? Daqui a pouco chega aí a senhora Rosana e vai ser sempre muito bem recebida, né? Como sempre foi e será. Então, sem mais delongas, eu queria combinar o formato. Nós vamos passar, então, o início para o Rafael, vereador Rafael, 3 a 5 minutos. Depois para as representantes aqui do Movimento Nacional da População de Rua, para que faça sua manifestação em até 15 minutos. Depois a gente passa para a Brigada Militar para sua manifestação em até 15 minutos. E depois para o Conselho Regional de Psicologia, manifestação até 10 minutos. Eu peço atenção ao tempo estipulado para que a gente possa manter o formato de fazer o debate com o plenário e ainda ter tempo de depois as questões retornarem à mesa. Eu saúdo a todos os senhores e senhoras presentes e, no decorrer da audiência, a gente vai estar nominando as autoridades e entidades presentes. Quero saudar também o vereador Alberto Meneguzzi, né, muito atento ao tema, a Lorete, representando a vereadora Denise Pessoa, e vou já sinalizar o Bruno, que depois, quem quiser se inscrever e já quiser fazer inscrição, só levanta a mão, o Bruno vai até a pessoa e inscreve, para que depois da fala dos nossos convidados a gente possa, então, ouvir o plenário conforme as inscrições. Então, sem mais delongas, vereador Rafael Bueno, o senhor dispõe do tempo que será controlado de forma rigorosa pela mesa. Bom, uma boa tarde ao vereador presidente Rodrigo Beltrão, meu colega vereador Ues,
Meneguzzi, as nossas convidadas, os representantes da Brigada, nossa representante, a imprensa aqui presente, o Jornal Pioneiro, TV Câmara. Bom, vereador Rodrigo Beltrão, desde o meu primeiro dia de mandato aqui na Câmara de Vereadores, 2013, a questão social, para mim, ela é primordial. Muitos pensam em votos, né? Morador de rua, senegalês, né? Muitos deles não votam, né? Mas são eles que fazem parte de todo o contexto social qual nós vivemos e repercute nas nossas vidas, querendo ou não, porque nós vivemos, né, em constante contato com o nosso irmão. Essa legislatura ela está sendo atípica. Por quê? Porque até o governo passado, né, existiam casas de referências para receber os moradores de rua. Quando iniciou o governo do prefeito Daniel Guerra, foi fechada a Casa Colhe Caxias. A Colhe Caxias ela recebia cerca de 50 pessoas diariamente. E era um serviço de muita importância e de relevância para o atendimento e acolhimento imediato dos moradores de rua, porque ela atendia no nível central da nossa cidade, né, ali próximo à rodoviária, né? Então, tinha a rodoviária, tinha o Cine, tem o postão, o restaurante comunitário, os hospitais. Então, tinha todo o serviço de AFAS, tinha todo o serviço de referência, né, para esse cidadão se inserir novamente na sociedade, na busca do emprego, cursos técnicos, enfim, qualificantes. E foi fechado esse albergue. Algumas semanas seguintes, né, o prefeito Daniel Guerra toma outra medida de fechar as cozinhas comunitárias. Fechando as cozinhas comunitárias também, que elas eram descentralizadas. Aqui eu posso citar do Canyon, do Reolon, a do aeroporto, que ficava numa escola, a do Basílio Katchenko, outra também no Mariani, outra no... Bom, enfim, vários restaurantes comunitários que davam alimento uma vez por dia para essa população de rua. E eu moro aqui atrás do antigo frigorífico PTF, muito bem sabe o pessoal da Brigada, onde que volta e meia a gente liga ali para eles, para dar um auxílio, não só para eles, mas também para os vizinhos, onde tem muitos moradores de rua. Qual que foi a política adotada para a prefeitura a partir de então, economizando dinheiro, fechando algumas cozinhas comunitárias, né, foi dar a cesta básica. Mas o que esse pessoal faz? Eles vendem a cesta básica, muitos para usarem drogas, né? Bom, a partir desses dados aí que eu levantei, extra pedido de informações, né, eu fui visitar juntamente com o vereador Renato Oliveira, lá o Carlos Miguel, lá no Fátima, né, Marisa? O Carlos Miguel, a Casa Carlos Miguel, lá em cima no Fátima. E foi um dia que estava chovendo. E chegando lá, foi num sábado de tarde, eu e o vereador Renato Oliveira, não tinha mais vaga. A moça que estava nos atendendo, ela disse o seguinte: vocês têm que ir até lá no Cinquentenário, na Casa São Francisco. Como é que esse cidadão ia sair num dia de chuva, lá de um bairro, atravessar a cidade para o outro bairro? Sendo que naquela época eu denunciei aqui na Câmara que não tinha pasta de dente, eles ficaram mais de 15 dias sem pasta de dente, sem escova de dente. Eles tinham que dividir sabonete, que esse sabonetezinho de hotel, assim, ó, de 25 gramas, eles dividiam e no final do banho eles tinham que botar numa caixinha, eles juntavam tudo e depois dividiam de novo. Isso daí ficou por mais de um mês quase, eles sem sabonete. Então, a partir da nossa denúncia que nós fizemos, né, eles retomaram a compra, enfim, mas até hoje os servidores que trabalham nesses locais, eles têm que custear muitas coisas do seu bolso. Mas eu comecei a observar também na imprensa, esses números esparsos, assim, que são colocados no Pioneiro, na Caixa, morreu um morador de rua, foi violentado um morador de rua. Bom, isso acontece com um cidadão de bem, como a própria sociedade diz, mas também com os moradores de rua. Né? E esses números, assim, talvez não chamem atenção. E eu fiz esse pedido de informação oficial, então, pela Prefeitura, e um dado alarmante, assustador, que eu digo, é que no ano de 2018, nós tivemos 24 moradores de rua que vieram a óbito. Desses 24 moradores de rua, 14 foram vítimas de mortes violentas. Então, não são... Do total que teve Caxias do Sul de 110 mortes, não sei aqui se você pode me ajudar depois da brigada, 14 foram moradores de rua. Nunca na história de Caxias do Sul nós tivemos números desses assustadores. Aqui vocês são de Porto Alegre? Tá? A realidade de Caxias do Sul e dados que eu já estou concluindo, vereador Beltrão, que a própria imprensa noticiou, isso aqui, dados pela FAS, em Caxias do Sul,
em 2016, a gente tinha 150 moradores de rua, dados divulgados pela FAS. Final de 2018, 400 moradores de rua. E hoje, vereador Beltrão, não sei se chegou alguém da prefeitura, mas eu quero dizer que cada morte que está acontecendo em Caxias do Sul, cada morador de rua que aumenta, que vai para a rua e não tem assistência, tem as mãos do prefeito Daniel Guerra. O prefeito Daniel Guerra, ele tem as mãos em cada morte de cada pessoa que está acontecendo. Porque ele foi omisso a fechar um serviço de referência e principalmente não dialogar. Porque dialogando com o poder público, com as pessoas que vieram aqui, com a nossa brigada militar, que tem um efetivo baixo, mas está aqui para dialogar, não mandar a guarda municipal, não mandar a Secretaria da Saúde, é mais uma forma de omissão e de negligência aos nossos moradores de rua. Só para concluir também, vereador, outra coisa que eu achei muito estranho é a forma de acolhimento, quando se dá o acolhimento. Porque eles têm horário marcado para ter que ir receber esse atendimento. O morador de rua ele não tem nem horário, ele precisa ser acolhido de forma imediata. Né? Nós temos que acolhê-lo, dizer, não, você tem que ser reinserido na nossa sociedade. E aqui é uma humilhação para ele tentar conseguir uma ficha de atendimento em dias específicos. Então, se a gente puder abordar isso, falar com nós mesmos, né, talvez para a gente sugerir informações no dia que ela for convocada aqui, a diretora da FAS. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rafael Bueno, que foi proponente dessa audiência pública. Então, vou passar a palavra para as senhoras Viridiana Farias e Suzana Davis, que representam o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, para que se revezem aí dentro do tempo de 15 minutos. E eu saúdo também a Marisa Dalo, que representa o vereador Renato Oliveira, e a Tuane também, que acompanha a representação. Então, as senhoras dispõem do tempo. Quando faltar 2 minutos, eu aviso. Ok. Bom dia, então, gente. Não é a primeira vez, né, que a gente está vindo aqui na cidade de Caxias. Outras vezes já viemos, inclusive fazendo esse debate. Acho que espaços como esse são bem importantes para que a gente consiga refletir sobre isso. Porque população em situação de rua não é um mundo fora do nosso mundo, né? População em situação de rua, ela existe mundialmente, né? E a gente sabe que tem todos os N fatores que acabam causando a situação das pessoas ficarem nessa condição, né? Desigualdade social é a principal do nosso ponto de vista, né? A questão também da rede, da falta de projetos, principalmente, por exemplo, de moradia. Hoje o Movimento Nacional da População ele existe em 18 estados do país, né? Eu acompanho esse movimento desde 2008, enquanto trabalhadora. Eu trabalho há 19 anos com a população adulta em situação de rua. Tanto já trabalho na assistência hoje, já trabalhei na equipe de consultório na rua também. Então, a ida para o território, onde a gente precisa se aproximar para entender quais são esses outros modos de se colocar no mundo. Essas pessoas precisam ter voz. Hoje eu vejo que tem um representante aqui da população de rua e acho que precisa ter muito mais. A gente precisa, primeiro, escutá-los, porque tem muito potencial na rua. Ninguém nasceu na rua, ninguém surge assim do nada na rua. As pessoas, cada uma tem uma história de vida, uma história de vínculo fragilizado, familiar, e a gente precisa se desgrudar um pouco do uso de droga. Geralmente, quando se olha para essa população, se associa direto ao uso de droga. O uso de droga, muitas vezes, é consequência de uma história, né? Ou é toda uma questão de um uso problemático justamente por não ter outros projetos. E eu estou falando disso de um lugar de quem vê muita gente sair da rua, de quem está ao lado de pessoas, por exemplo, que usaram droga, crack, muita coisa durante 14, 15 anos. Nós temos um militante do movimento lá que hoje faz políticas públicas na URGS, que saiu da rua, usou crack durante 15 anos. Por que ele saiu da rua? Porque primeiro ele foi escutado, primeiro ele teve condições de ter tranquilidade de um poder público ou de espaços como esse poder falar, sem correr risco de vida depois. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas sofrem a violência e não denunciam, porque têm medo, vão voltar para a rua de novo, e a gente sabe que vão sofrer ameaça e que, né, o que é que vai se fazer. Então, elas se calam. O que acontece? Hoje existe uma política nacional para a população em situação de rua. E as cidades, os governos, eles podem aderirem a essa política. Quando eles aderem a essa política, é possível formar um comitê
de acompanhamento e monitoramento das políticas para as pessoas em situação de rua, contando com a participação dessas pessoas que vão nos dizer o que é esse modo de viver na rua. Porque eu, por mais que seja uma trabalhadora, eu nunca vivi a rua. Eu não tenho esse saber. Então, a gente precisa começar a escutar. Essas pessoas vão começar a nos dizer o que é que dá certo e o que não dá. Eu sei que aqui em Caxias tem trabalhadores muito comprometidos que eu conheço, tanto da FAS, que estão lá na ponta atendendo, quanto do consultório na rua, gente que há muito tempo trabalha nisso, né? Então, esses comitês, pedido o aceite, é possível que essa Câmara, eu acho que ela pode também, nessa interlocução, estar aí construindo isso, junto com o trabalhador, junto com o gestor e junto com as pessoas em situação de rua. O que eu tenho visto das pessoas saírem da rua, e eu estava dizendo aqui agora até para a menina do jornal que nos entrevistava, é quando essas pessoas se sentem cidadão de direito, de participar, de poder ter voz. Isso vai dando um empoderamento, vai aumentando uma autoestima, que daqui a pouco a pessoa vai buscar o seu recurso de sair da rua através... E daí precisa ter suporte, a questão, né, dos CAPs, do consultório na rua, é preciso investir mais nessas políticas. Qual é a política de moradia, por exemplo, que tem para essa parcela da população? Hoje, nacionalmente, o movimento tem discutido que primeiro tem que ter a política de moradia, casada com a geração de renda. Porque a gente sabe o que é para a gente conseguir sustentar uma casa. Então, a Suzana depois ela vai falar da experiência própria dela, a partir do lugar dela, de pessoa que viveu em situação de rua e que hoje não está mais, como é que ela conseguiu vencer essa história de sair da rua. E cada sujeito tem um tempo. Não adianta a gente querer que todo mundo saia da rua ou a gente imaginar um mundo que a gente vive para aquela pessoa. Aquela pessoa tem uma história. E eu, trabalhando com isso durante 19 anos, hoje eu ainda me pergunto que se todas as questões estivessem resolvidas, que a gente tivesse, todo mundo tivesse casa, enfim, ainda teriam pessoas que não se adequam a morar numa casa, que vão viver assim, pelo território. Eu conheço tanto gente que vive pelo território nas cidades, como pessoas que vivem viajando dessa forma, e que há anos fazem isso. Então, isso é um fenômeno que precisa ser entendido. Nem todo mundo vai viver a vida da forma como a gente imagina. Agora, não é por isso que essas pessoas precisam ser violentadas, torturadas, sabe? Não é, e não é porque elas têm um uso problemático de álcool e outras drogas. Porque o uso problemático de álcool e outras drogas, tem gente em outras classes que também tem. Por que isso fica visível mais na população de rua? Porque ela está ali, ela está escrachada, a gente vê ali direto ela, porque ela mora na rua, ela mora na nossa calçada, ela mora embaixo do viaduto. Porque nas outras classes sociais também tem gente com problema em situação de rua, com uso abusivo, com problemático de álcool e outras drogas. Álcool e outras drogas é uma questão que nos acompanha desde que a humanidade é a humanidade. Só que, claro que hoje tem outros fatores de desigualdade, tem questões sociais aí. O fenômeno da população em situação de rua é principalmente uma questão social. Então, a gente precisa começar a olhar para essa população de uma outra forma. E acho que a gente precisa, enquanto poder público, enquanto trabalhador, enquanto sociedade civil, criar espaço para que essas pessoas possam ser ouvidas. Hoje, as pessoas morrem, aqui está o índice trazido aqui, e a morte dessas pessoas fica tão invisível quanto a existência delas. Porque a gente não tem estatística de morte em relação a essas mortes. A gente não sabe, a gente não tem. Sabe? Às vezes é um corpo e não identificado no IML, que vai ser enterrado pelo poder público em algum lugar com um número numa cruz. Sabe? É esse tipo de sociedade que a gente está pensando para a gente, porque quanto mais vida a gente gerar para todo mundo, melhor vai ser para todo mundo. Então, eu trago aqui uma experiência de quem viu muita gente sair da rua a partir dos serviços que deram voz para essas pessoas, que conseguiram fazer a política pública construída com elas, e não só para elas. Porque senão a gente vai criar coisas que não funcionam.
Eu vou passar para a Suzana, a gente tem muito mais a contribuir e nós temos exemplos práticos para trazer aqui de coisas que deram certo e que estão dando certo em todo o Brasil para que essas pessoas consigam tomar o seu protagonismo, né, levantar a sua autoestima e dizer, não, eu posso, eu consigo. Obrigada. Boa tarde, então, a todas e a todos. O meu nome é Suzana, eu já fui uma ex-moradora de rua. Hoje vocês me olham aqui, vocês não. Já fui. Eu sou uma ex-usuária de crack também. Já fui pior do que uma vassoura. Entendeu? É difícil na rua, é difícil. É difícil porque a gente é violência, é os maus tratos, é pessoas que, quando a gente está deitada ali, passa, parece que não. Né? Agradeço ao companheiro que veio representando. É isso, como a minha amiga Veridiana falou, ele tem que vir. Aonde tiver as portas abertas, eles têm que vir. Entendeu? Então, o que eu acho, assim, os projetos, a experiência que eu tive na rua é o que eu não quero mais, mas tive os projetos, tive como redução de danos a ocupação zumbi, tá? Que foi uma ocupação que nós ocupemos. Né? Aprendi muito com o movimento também, o movimento me ajudou muito. Tem a padaria Amada Massa, em Porto Alegre, que tirou vários da rua. Entendeu? A gente tem o jornal Boca de Rua também, que lá a gente fala, a gente vai, a gente entrevista as pessoas na rua, o que está acontecendo. Então, eu acho, assim, no meu ver, tem que ter mais projeto para essas gentes que estão na rua. É como eu digo em casa, a rua saiu de mim, eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim. Porque eu penso nos meus irmãos que estão lá na rua. Será que eles estão sofrendo violência essa hora? Eu estou comendo um prato de comida, será que eles têm? Será que eles não têm? Como é que... Entendeu? É difícil sair das drogas, é difícil a pessoa... Mas, assim, eu acho que se um órgão público vai lá naquele local, naquela praça que está lá, já foi, insiste, vai lá e conversa, insiste para sair. Porque não é assim. Muitas vezes chegavam em mim, eu não queria conversar, eu não queria ir para projeto nenhum. Hoje eu estou em 2 projetos, entendeu? Eu estou no Mais Dignidade, né? Eu sou uma agente de rua, coisa que eu era uma moradora de rua, hoje eu abordo na rua os moradores de rua. Eu falo dos projetos que tem, do que não tem, do que eles têm, os direitos deles. Então, é difícil, mas por que não aqui ter um projeto para ajudar esse pessoal que está precisando na rua? Fazer os projetos que tem tantas coisas que podem ajudar eles. Entendeu? Assim, é que eu fico muito nervosa assim, para falar, né? Mas é difícil para mim saber que tantas mortes acontecendo e ninguém faz nada para ajudar, ninguém, como ele falou agora ali, que, né, podendo ter o almoço. Eu mesmo tenho casa, né? Mas eu vou debaixo do viaduto para pegar minha comida, meu almoço. Lá em Porto Alegre tem sábado, tem domingo, toda semana tem para eles, né? Por que não projetos? Por que não aqui em Caxias um movimento com apoiadores? Por que não? Uma roda de conversa, juntar aí, conversar, projeto para eles, porque eles estão precisando disso. Né? Não sei, para mim era isso. Mais o Lin vai vindo mais. Obrigada, hein? Certo, nós que agradecemos, Suzana e Viridiana, e o debate segue, né? Então vamos passar agora a palavra aqui para a Brigada Militar, o Major Luiz Fernando Becker e o Tenente Clairton vão fazer a sua manifestação. Bem, vereador Renato, né, senhores participantes aqui da mesa, senhores assistentes, a gente, Rodrigo, né, a gente vê a situação dos moradores de rua como uma realidade de todos os municípios do Brasil, independente até de tamanho, é uma realidade. Né? Lógico, os municípios, quanto maior a possibilidade, maior assim, a incidência de moradores. E a Brigada Militar, até por telefone gratuito, 190, é acionado por diversas vezes, né, seja por pessoas se sentirem incomodadas com a presença do morador de rua, por verificarem um morador de rua machucado, ferido, né, e muitas vezes o próprio SAMU, por deslocamento, ele até pela questão de deslocar uma ambulância, né, sem saber o que está ocorrendo, eles precisam de alguém no local, então eles aguardam
muitas vezes a Brigada Militar comparecendo no local para verificar se é uma pessoa ferida mesmo que precisa de atendimento, né? E, ao mesmo tempo, também a nossa realidade aqui do frio, que logo aí a incidência do frio é uma realidade e as pessoas morrem realmente de frio. Então, a Brigada Militar é acionada pelo telefone 190 por diversos motivos, até por estar 24 horas presente na rua, e encontra essa realidade também. Eu diria, inicialmente, que morador de rua não é um caso de polícia, né? Não é um dever da polícia, né, dar o encaminhamento do morador de rua. Mas, como a Brigada Militar é a força da comunidade, ela está 24 horas presente nas ruas. É uma realidade, uma problemática que aflige, né, a população. Nós sempre somos parceiros em mediar os conflitos quando envolvem os moradores de rua e também dar a assistência necessária, encaminhando realmente para a assistência social, para um abrigo e para os locais que a gente estivermos disponíveis para o encaminhamento. E, lógico, quanto mais fácil esse acesso, né, para esses locais de encaminhamento, mais fácil se torna até o nosso trabalho nesse sentido. Porque, a partir do momento em que é acionado o 190, a Brigada Militar procura não deixar sem o devido atendimento ou tentar encaminhar para o órgão responsável, à medida que é um problema que acaba afetando a população. Lógico, somos parceiros e creio que seja não só esse atendimento imediato, né, uma realidade necessária, mas ter uma melhoria ali no elo de criar essa rede de se poder dar o encaminhamento melhor e mais rápido aí, o morador de rua, é uma realidade que nós somos parceiros e estamos engajados também em buscar essa realidade para Caxias do Sul. Seria só. Então, nós ouvimos então aqui a manifestação da Brigada Militar, através do Major Luiz Fernando Becker. Eu quero reiterar que quem quiser se manifestar na sequência, as inscrições estão abertas. Tá? Então, os vereadores que quiserem, os senhores e senhoras, aí o Bruno pega a inscrição da senhora e, na sequência, a gente vai ouvi-los. Então, agora vamos ouvir a senhora Fernanda Fioravanzo, representante do Conselho Regional de Psicologia, por até 10 minutos. A senhora dispõe do tempo. Agradeço ao vereador Beltrão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, mais uma vez o convite para estarmos aqui. O Conselho de Psicologia vê com muita... agradecemos muito sempre que podemos ter a oportunidade de estar falando juntamente à comissão, porque são temas que sempre dizem da nossa sociedade, né? E cumprimentando o vereador Beltrão, cumprimento todos os demais presentes na mesa, as autoridades presentes e todas e todos presentes no nosso público. Mas, em especial, me chama bastante a atenção, em especial, né, a temática que é chamada para essa audiência pública, né? E, para isso, eu saúdo mesmo, né, as pessoas que já viveram a rua ou que, então, estão em situação de rua e podendo fazer o chamamento dessa audiência pública juntamente com o vereador Rodrigo, e que isso diz do protagonismo que o Movimento Nacional da População de Rua vem fazendo em todo o país, né? E também saúdo especialmente a Brigada Militar por estar presente aqui. Também sou servidora estadual da Segurança Pública, essa é meu fazer no sistema prisional. E reconheço assim que quando a segurança pública não se coloca num lugar à parte, e sim como componente do Estado democrático de direitos, a gente realmente consegue avançar
no encaminhamento e em pensar políticas públicas adequadas para o todo da população. Então, e falo isso mesmo como uma trabalhadora também da segurança pública, que vê que esse é o seu papel, né? Mais do que o meu papel é tá no sistema prisional, fazendo a tutela das pessoas que estão encarceradas, o meu papel é promover políticas públicas. Então, quando toda a segurança pública tem um papel educativo de estar podendo conversar com a população e aprendendo para melhorar o seu fazer, isso faz toda a diferença socialmente, né? E eu gostaria de trazer um recorte, assim, não posso falar em nome de todas as profissões, mas falo aqui em nome do meu conselho profissional e como alguém que tem estudado nesse período que está conselheira do Conselho de Psicologia, pensando em todas as profissões regulamentadas, né? As profissões regulamentadas no país, elas seguem um código de ética. Então, quando a gente pensa em um código de ética, a gente pensa, bom, é uma resolução de um conselho X ou Y, né? No meu caso, o código de ética da psicologia. Mas a gente não se dá por conta que o código de ética das profissões, ele segue nada mais, nada menos do que a Constituição de 88, que é a nossa Carta Magna, né, que tem, acima de todas as garantias, o que está descrito ali é a dignidade humana. Então, quando a gente fala da pauta dos direitos humanos e de uma pauta como esta, que é a população que vive, né, e transita pela rua, a população em situação de rua, eu sinto que deveria haver uma implicação muito maior de todos os trabalhadores e trabalhadoras das profissões, né, porque quando a gente está falando dos nossos códigos de ética, a gente tem que pensar que os nossos códigos de ética, eles são, sim, alicerçados nesse valor principal da Constituição de 88, que é a dignidade humana. Então, quando a gente vai se pautar por este valor, a gente vai pensar todos os demais direitos humanos também. Então, a gente não pode falar de um profissional que atua numa determinada frente, mas que não atua a serviço dos direitos humanos. Atuar a serviço dos direitos humanos, muito mais do que uma disponibilidade dos profissionais, é um dever. E isso está descrito lá na nossa Constituição, e isso está descrito toda vez que a gente faz um juramento e se forma nas nossas profissões e, a partir disso, passa a atuar como profissionais. Então, quando a gente pega a nossa carteirinha de inscrição, a gente está dizendo que a gente está a serviço da nossa Constituição. Então, a gente está a serviço da garantia da dignidade humana. Então, essa é uma provocação que eu gosto, acho que é interessante poder fazer, porque a gente tem ouvido muito, né, o discurso de que, nas mídias, falar sobre direitos humanos é algo de segundo plano, é uma falácia que algumas pessoas trazem. Não. Garantir direitos humanos e pensar nas populações vulneráveis é dever. É dever de todos nós. Dever de todos os profissionais que têm uma profissão regulamentada no Brasil. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de trazer. E gostaria de trazer também que a psicologia, quando ela fala, né, e quando ela está a serviço de populações vulneráveis, ela está a serviço de pensar as políticas públicas para que elas trabalhem de uma forma interseccional, né? Então, a gente vai, sim, ter profissionais que vão estar pensando em populações vulneráveis em diversas políticas. A política de saúde, a política de assistência, a política de habitação, a política de segurança e a política de educação. Acho que as companheiras que são do Movimento Nacional de Rua trazem algumas questões muito importantes, e duas delas que me chamaram bastante atenção e que eu gostaria, assim, de reiterar, pensando no papel da psicologia, é a gente pensar em que educação que nós temos promovido para a nossa população, a ponto de que as crianças não vivam, né, uma educação em que elas estejam à parte, né, porque a trajetória de fracasso escolar, ela e aí eu também trago isso como uma profissional que começou a sua atuação trabalhando também com população de rua. A trajetória de fracasso escolar, e a gente isso é só uma fala, né? Só um recorte.
ela é muito comum para todas as pessoas que encontram na rua o seu espaço de moradia. Aquela criança, aquele discente que muitas vezes não foi acolhido em toda a sua potencialidade, né? Com certeza tem outros recortes aí, muitas vezes o recorte da vulnerabilidade familiar, mas que no espaço escolar não teve um acolhimento para que posteriormente, no desenvolvimento da sua vida, pudesse pensar no recorte da inserção dentro da profissão formal ou dentro da moradia formal, para que possa ter a sua vida num espaço como esse. Então, uma educação que exclui, muitas vezes, é sim responsável pela produção da vulnerabilidade das pessoas que estão na rua. Mas existe uma outra questão aí, que é o acolhimento da população de rua como pessoas que vivem o processo da rua e, muitas vezes, da migração, né? E a migração, ela é, sim, uma condição humana. Há pessoas que escolhem formas diversas, há pessoas que escolhem formas totalmente diferentes daquilo que é uma construção social, um construto social que diz como a gente deve viver as nossas vidas. E isso faz com que a gente tenha um grupo de pessoas, né, que muitas vezes migram de município para município, de país para país, que mostram que aquilo que a gente tem construído como sociedade, muitas vezes dentro de bases mais rígidas, pode ser tensionado e questionado a todo momento, e que essa não é a única forma de viver. E quando a gente se dá por conta disso, a gente se dá por conta também que nos cabe respeitar esses outros modos de vida, né? Então, eu acho que essa é uma das questões que a psicologia também reconhece e que também se propõe a problematizar e dar suporte, assim, né, para o Movimento Nacional da População de Rua. Para além disso, acho que fica assim, uma colocação de que hoje nós temos muitos profissionais trabalhando na política de assistência, muito mais profissionais no país trabalhando na política de assistência do que na própria política de saúde, embora tenhamos um recorte expressivo de profissionais trabalhando no SUS, mas no SUAS é muito maior. E um grande número de profissionais que trabalham nos centros de referência especializado em assistência social, que são os espaços que acolhem a população de rua. E são profissionais que a gente busca, né, enquanto o Sistema Conselhos de Psicologia, estar sempre capacitando para que possam acolher melhor e de uma forma menos estigmatizante todas as formas de viver. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente se coloca aqui enquanto psicologia, né, enquanto Conselho Regional de Psicologia, de uma forma que a gente possa contribuir, auxiliar naquilo que nos for possível para visibilizar o movimento e reconhecer o protagonismo da população de rua. Muito obrigada. Obrigado, então, a senhora Fernanda, que representa o Conselho Regional de Psicologia. Como nós só temos 2 inscritos, que é a Ângela Silveira e o João Marcos dos Santos, eu iria propor ouvi-los 3 minutos cada um e depois eu passo para os vereadores, até para aproveitar, porque se vocês notarem, é um diálogo que ele não está sendo completo porque está faltando alguém aqui, né? Que é o Poder Público Municipal. Eu quero saudar aqui a senhora Chiara Brisotto, do CAPES Novo Amanhã, mas as pessoas responsáveis pelo governo, secretário de Saúde, a diretora-presidente da FAS, enfim, né? Além de se omitir, esvaziar o debate. Houveram servidores da Fundação de Ciência Social que nos informaram que disseram, ó, não é para participar da audiência pública. Não é para participar. Né? Então, a pessoa na condição de servidor, ideia de hierarquia. Né? Então, faço todas essas considerações aqui de uma forma muito aberta, muito franca, porque os senhores notam, o debate ele vai evoluindo de uma forma, mas falta algum lado aqui da história, né? Que é quem tem os instrumentos. Então, inclusive, a Brigada Militar, de uma forma assim, né, fez a sua parte, mas é o Poder Público Municipal que tem os instrumentos. População de rua, por exemplo, é a Guarda Municipal que é responsável por fazer essa abordagem, né, junto com o consórcio de rua, junto com a FAS, enfim. Né. Não é uma intervenção, tá, pessoal, mas é uma necessidade aqui de esclarecimento, porque, de fato,
Infelizmente falta o Poder Público Municipal, mas serão convocados. Sim, eu acabei de me manifestar e a gente lamenta, né? Porque a depender do... Eu não estou afirmando isso, mas a depender do contexto, isso pode configurar até assédio moral, né? Porque se o servidor não está no seu horário de trabalho e quer vir aqui e recebe um comunicado de que não pode, né? Enfim, então vamos manter aqui. A senhora quer se inscrever de repente? Não? Então, a Ângela, o João Marcos e depois o vereador Alberto Meneguzzi e o vereador Ues. A senhora... Boa tarde. Eu estou aqui através dos catadores seletivo, que a gente está sendo humilhado, constrangido, infelizmente, por alguns da Brigada Militar. Eles nos param, fazem voltar com os carrinhos, limitaram para a gente catar. Da 18 a Ernesto Alves, a partir das 8 não pode mais. E eu trabalho há 6 anos com seletivo, agregado ao meu trabalho de carteira assinada, porque o seletivo complementa a minha renda, e não posso. Porque, infelizmente, dia 1º de abril, eu fui parada na Júlio, pela viatura 10996, e o moço que estava dirigindo disse para mim que se eu fosse um homem, ele me quebrava a pau. Daí eu digo, como eu tenho o meu direito de ir e vir, eu estou trabalhando, não me interessa as tuas misérias. Eu digo, moço, eu tenho CPF, eu tenho endereço fixo, eu tenho trabalho fixo, isso é um complemento de renda. Não quero saber das tuas misérias. Volta. Voltei. Outro dia, de novo. Então, eu quero saber da Brigada, da onde saiu essa lei que está proibido trabalhar entre a 18 e a Ernesto Alves, sob pena de apanhar da Brigada. Estou te dando o número que é para tu te certificar de quem estava no dia 1º, entre 15 para as 8 da noite, porque eu saio de serviço às 7h30, pego o carrinho e vou trabalhar até 11 horas, 11h30 da noite, depois retorno para minha casa. E daí me aconteceu isso. Eu estou falando dessa viatura porque eu marquei o número. Os outros eu não, infelizmente, assim, nervosa, não consegui marcar. E daí eu quero saber da Brigada se realmente está proibido a gente trabalhar, complementar a renda da gente. Falei para um monte de pessoas, coloquei um cartaz lá na reciclagem, mas as pessoas têm medo de vir e ficar marcado pela Brigada. Não vai, que depois tu não vai poder trabalhar nem de dia. Eu quero saber por que a gente não pode catar nesse horário aí, de 8 a 11 horas da noite. Certo, obrigado. Foi feito seu questionamento e no final a gente vai voltar a palavra para os convidados. Dona Ângela, agradeço muito a sua participação. Tá? Agora é o João Marcos, depois na sequência a Roseli, e aí a gente vai ouvir os vereadores. É Roseli, né? Roseli. Ok. Vou botar aqui o acento. Isso. O senhor dispõe de 3 minutos, então. Bom, antes de tudo, eu gostaria de ver se a gente pode, de repente, se estender uns 2 minutos, se não tiver problema. Eu sou médium, independente, não pertenço a nenhuma entidade física, e através de um pedido de um grupo de uma entidade espiritual chamada Ministério Supremo Espiritual, eu venho aqui me manifestar. Antes, só um pouquinho. Muitas pessoas em 2014 acharam que isso daqui era Chico Xavier. Não é Chico Xavier. Tá bom? Acharam que era Chico Xavier, mas não é. Isso aqui é um logotipo. Ele tem um significado, uma filosofia muito grande dentro disso daqui. Eu sou arquiteto em sistemas de auto-organização e autofunção humana. Minha vida humana é essa. Tenho sinestesia, que é o dom de ouvir música através das pinturas, através das cores, através das formas geométricas. Essa pintura eu nunca pintei na vida. Essa aqui foi a minha primeira pintura. Até eu queria isso por aqui, mas acabei não conseguindo terminar. Mas eu tenho ela em casa, o quadro, pretendo terminar. Pessoas com sinestesia
sentem o gosto da música, escutam som através das cores, através das formas, e eu tenho a capacidade de sentir o cheiro da alma das pessoas. Allan Kardec deixou isso aqui escrito. Eu já vou encerrar, pretendo não ser inconveniente, tá bom? Kardec e a corrupção. Ele diz o seguinte: por melhor que seja uma instituição social, se os homens forem maus, eles a corromperão, desnaturando-lhe o espírito, para poder explorá-la em proveito próprio. Quando os homens forem bons, farão boas instituições que serão duradouras, porque todos terão interesse em conservá-la. Não basta passar uma camada de verniz na corrupção, é preciso extirpá-la. Em 2014 eu tive a oportunidade de conhecer o Cosmo. Estive lá 3 vezes e conheci outras civilizações, mas hoje não tem tempo aqui para falar como eles vivem. Mas uma coisa, para resumir, eu tenho que dizer aqui para vocês que eu aprendi com um deles, com uma dessas civilizações. Quanto mais grande você é, quanto mais alto você é, quanto maior é o teu poder, maior a reverência para falar com os pequeninos. O dinheiro é um fluido e nós somos válvulas desse fluido. Quando uma válvula dá defeito, ela retém e acumula, prejudicando todos os outros, porque o dinheiro é um tecido limitado, que acaba sendo interrompido nessa válvula com defeito. E um lugar que eu sinto muita saudade, isso desde 2014 não tive mais nenhuma oportunidade, é o seguinte: é o último da fila que recebe o primeiro atendimento, não o primeiro. Na humanidade nós temos esse problema, que chega-se um rico aqui, muitos me veem vestido aqui, acham que eu sou rico, eu sou vendedor ambulante, né? Eu dou paçoquinha para todos os moradores de rua, não nego para nenhum. Os trabalhadores também, catadores de papelão, eu não nego para nenhum. E o último da fila, o que recebe o primeiro atendimento, não o rico, eu já vou encerrar, não o rico, que chega aqui são dispensadas todas as honras, mas chega um pobre, as portas são fechadas. Eu gostaria de propor uma situação que eu acho que foi você que pediu, que tem que falar mais sobre isso. Toda segunda-feira esse espaço está aberto para um debate. No dia de audiência pública. Mas toda segunda-feira às 14 horas, para abrir um debate. Se vocês são honestos, farão isso. Tá bom? Deixa as pessoas falarem e deixa elas dizer o tempo que elas precisam. Se não passar de 10 minutos, tudo bem, tá bom? Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas eu não quero me estender para não ser inconveniente com as pessoas aqui e respeitar também que os outros não tiveram o mesmo tempo que eu. Tá bom, gente? Eu sou Marcos Almeida. Só para encerrar. Eu tenho conhecimento sobre engenharia social, PNL, mecânica quântica, hipnose. E tem umas coisas acontecendo que nós precisamos dar atenção. Não é todos os policiais, eu tenho muito orgulho dos policiais de Caxias. Não é todos os policiais, mas vocês têm que repreender aqueles que fazem essas situações acontecerem. Tá bom? Ok. Tudo bom. Obrigado, João Marcos, pela contribuição. E o nosso formato aqui, digamos assim, a gente adaptou ao número de participantes, né? Tanto que a gente fez questão de ouvir a comunidade antes, inclusive dos vereadores, né? Que estão aguardando para se manifestar. O vereador Rafael foi exceção porque ele foi o proponente da audiência pública, né? Mas obrigado pela contribuição. Roseli, então, a senhora tem 3 minutos aqui para sua manifestação. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora, boa tarde, obrigado militar, psicóloga. Eu venho falando como uma moradora, né? Porque eu acho que eu não preciso sentir na pele o que as pessoas, né, vieram aqui hoje que sentem na pele. Elas não precisam sentir fome para que a gente tome alguma atitude. Eu acho que o ser humano, por si só, ele já deveria tomar sua própria atitude. Eu sou moradora da 18 do Forte. Tenho 3 moradores de rua, do qual eu compro cesta básica, sim, mas eu faço comida para eles. O que eles fazem com o dinheiro é um problema deles. A minha parte, eu faço. Acho que a senhora entende bem o que eu estou falando, porque a senhora sabe, como, né, membro do movimento, o quão, né, avassalador está o uso de drogas, sim, mas a mim, eu vou fazer o que eu posso. Né? Eu acho que o ser humano ele tem que fazer o que ele pode, né? Quero agradecer justamente a Brigada Militar, que por várias vezes vai lá, sim, mas não porque eu chamo.
porque de noite é uma baderna toda, porque eles procuram lugares para dormir, realmente, como a senhora falou, debaixo das marquises, né? Está chegando inverno, isso é preocupante. Quem tem cachorro, como eu, que mora em casa, não dorme porque o cachorro fica ouvindo os barulhos. Quero também falar em nome dessa senhora. Realmente, a polícia proibiu o pessoal de trabalhar à noite. Está bem complicado. Não sei que forma é esta, que lei é esta, né? Vereador Rafael Bueno, né? Eu não sei que lei é esta, mas realmente o pessoal que cata papelão e coisa quando as empresas fecham ali, tipo 6h30, 7 horas da noite, eu não sei, porque esse é o fluxo de ônibus, se é por onde eles passam com a carrocinha, né? Então, tipo, isso também, né, eu acho que deveria ser resolvido da forma melhor, com leis complementares e tal, mas não me diz respeito. Eu queria, sim, me colocar à disposição ao movimento, se eu puder ajudar de alguma forma, eu deixo meu contato com vocês, porque eu acho que é muito ruim viver dessa forma, né, sem um apoio e sem nada. Quanto ao caso da residência, que a psicóloga falou, a maioria, sim, vai parar no presídio e vai fazer o quê? Vai aprender a ser ruim, porque nem todo mundo que mora na rua é ruim, né? Tem muita gente do bem lá. Então, assim, quero agradecer aí por ter me convidado a participar, Rafael. Eu vejo coisas assim bem ingratas na rua, tá entendendo? E bem doloridas, assim. Eu não preciso sentir fome para saber o que está acontecendo. Eu não preciso apanhar para saber o que está acontecendo. Eu não preciso passar por um caso de estupro para saber o que é que está acontecendo. Eu acho que eu, como ser humano, eu tenho que me colocar no lugar de todos, né? E todo mundo aqui é ser humano, né? Então, tipo, né? Queria falar que isso dói na gente, né? Eu tenho filhos, graças a Deus não passam por isso, mas e se um dia passar? E se um dia for morar em algum lugar e for abordado desta forma? Sabemos, sim, que tem muita gente boa trabalhando, mas também tem gente que, né, agride as pessoas na rua de noite, tem gente que aborda. Então, tipo, eu não sei como é que fica essa questão do auge da psicologia, de como vai se mudar isso, né? Eu só sei que todo ser humano tem uma vida digna, né? Ele tem direito a ter uma vida digna, né? E isso está muito devido ao quê? Hoje nós não temos o acompanhamento da FAS, não temos acompanhamento da Secretaria da Saúde. Por quê? Infelizmente, a maioria dos funcionários, né, do município não puderam vir porque são coagidos, são proibidos de vir. Então, tipo assim, quem vai arregaçar a manga e quem vai fazer alguma coisa, infelizmente não parte de mim, mas acho que a atitude dos senhores aqui da mesa foi muito boa para a gente conseguir colocar. Lógico, o nosso tempo é curto, os vereadores vão debater a respeito disso, estamos nas mãos, sim, dos nossos representantes legais, né? Apesar de que o mais alto patamar não pôde se juntar a nós, não sei porquê, então, né, fica a minha pergunta, por quê, né? O porquê? O porquê da FAS não estar aqui? O porquê dos CAPs não estar dando todo esse apoio que se precisa para usuários de drogas, para moradores de rua? Gente, eles não vão usar drogas porque eles estão na rua, é porque daqui a pouco eles estão com fome. Para eles preferem usar uma droga do que ficar morrendo de fome. Eu acho que é bem isso, porque tem vários depoimentos na porta da minha casa. Mas nem por isso vou deixar de tratá-los como seres humanos que são. Muito obrigado. Certo, obrigado, Roseli, pela contribuição. Então, vamos passar para o vereador Alberto. Passar para o vereador Alberto, depois para o vereador Velocinuez. Então, boa tarde a todos. Saudar o presidente Rodrigo Beltrão da comissão, importante tema, e também parabenizar o vereador Rafael, porque as comissões aqui da casa, elas são um grande fórum de discussão dos assuntos. Às vezes, a gente tem aí a tribuna, nós temos as sessões na terça, na quarta, na quinta, a gente fala, a gente grita na tribuna, mas eu entendo que as comissões são um fórum de discussão dos grandes temas da cidade. Parabéns, Rafael, pela sensibilidade. Eu também tenho esse procedimento de sugerir assuntos para as comissões, e o presidente Beltrão teve essa sensibilidade de convocar essa audiência pública. Não me surpreende que o município esteja fora disso, porque o município não tem discutido esses assuntos que afetam uma camada mais necessitada da população. Quer dizer, é lamentável que a Secretaria de Segurança do município não esteja aqui, a Secretaria da Saúde, a Fundação de Assistência Social, enfim, eu esperava que eles estivessem. Vim aqui com essa ansiedade de poder conversar com todas as frentes, porque eu entendo que o poder público, quem é servidor público, tem que dar satisfação para a população. Nosso salário, meu, do comando da brigada, dos vereadores, daquelas pessoas que têm uma função pública, é pago pela população. É paga pela população. Então nós devemos dar essas explicações, ou pelo menos participar dos debates, não temos todas essas explicações. Entendo também, fazer uma ressalva, eu não sou do tipo igrejeiro que vem aqui na Câmara de Vereadores e utiliza a igreja para fazer política ou coisa desse tipo, mas tem uma militância dentro da Igreja Católica, como catequista, enfim. Então eu quero ressaltar também que a Igreja Católica tem feito um esforço
junto aos moradores de rua, às pessoas que estão em situação de rua, acolhendo para pouso, para banho, para janta e para café, num projeto que foi feito ainda no ano passado. O ano passado funcionava no Murialdo, na comunidade Murialdo, e esse ano funciona a partir de quarta-feira na comunidade Sagrada Família. É difícil, quem é do movimento nacional sabe que mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, na hora de fazer o bem, na hora de forma concreta ajudar as pessoas, muitos têm o preconceito. A igreja enfrenta essa dificuldade também, mas um grupo e a diocese se preparou e também está tentando fazer dar sua contribuição no ano em que a gente discute na campanha da fraternidade políticas públicas. Então é muito importante isso que você falou, a primeira fala, de que não é para as pessoas somente, mas é com as pessoas, a gente construir. E muita gente, infelizmente, não sabe o que é construir com os outros políticas públicas. O seu depoimento, Ângela, é muito emocionante porque vem aqui uma pessoa que trabalha com carteira assinada, tem um emprego fixo, muitos não têm, e depois ainda vai fazer o seu trabalho informal para aumentar a sua renda. Eu conheço muitas pessoas assim, não como catadores, mas que tem que fazer limpeza, tem que fazer para pagar a sua luz, a sua água, para complementar a renda. Então, tu és uma legítima trabalhadora daquelas que a gente se inspira. A gente se inspira. Então, parabéns. O teu depoimento me deixa até emocionado, porque muita gente tem emprego e não aproveita o emprego que tem. Faz o desdém. Ela tem um emprego de carteira assinada e ainda faz esse serviço depois. Nós tínhamos aqui recentemente em Caxias do Sul um trabalho muito importante com as reciclagens. Inclusive, participei disso junto à igreja, era lá o centro de pastoral, o padre Gilney, a irmã Brenda, davam assessoria jurídica, inclusive, para que os recicladores, os catadores pudessem se organizar, porque é uma dificuldade, né, Ângela? É a organização. Muita gente prefere trabalhar sozinho. Quando tem que trabalhar em cooperativa, quando tem que trabalhar de forma conjunta, o pessoal às vezes tem dificuldade. Então é importante. Então havia um estímulo para as reciclagens, um estímulo jurídico, inclusive do poder público. Então, quanto menos organização em forma de cooperativa nós tivermos, mais nós teremos problemas, né, Ângela? Nós teremos problemas, porque às vezes as pessoas que trabalham em reciclagem, elas tiram um bom provento ali. O seu sustento, a sua organização, isso é importante. Infelizmente, esse prefeito e essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico não faz mais isso de forma como era feito, com a importância que isso merece. Reciclagens, com apoio do poder público, com orientação, enfim, não precisa. Eu acho muito desumano alguém estar com um carrinho nas costas, andando pela rua, catando lixo. Eu acho desumano isso. Melhor seria a gente organizar em cooperativa, assim, mas as pessoas não têm outra opção. Eu, sinceramente, não vejo catadores de lixo incomodando. Eu moro na região do bairro São Peregrino, o que vejo, às vezes, é uma situação complicada, gente dormindo dentro de container, mas assim, os catadores fazendo o seu trabalho normal. Eles ocupam a calçada, ocupam a rua, às vezes, mas não vejo problemas. Agora, a gente também não pode, quando essa liberdade, já vou concluindo, presidente, quando essa liberdade fere também a liberdade do outro, nós também temos que ter um olhar diferente para isso, porque em alguns momentos nós ficamos numa situação complicada, né? Porque as pessoas vêm para nós e dizem, olha, tem aqui na minha rua, no meu bairro, catadores, o pessoal fazendo separação na rua durante o dia, e isso não pode. Fazer separação de lixo numa rua, na frente de uma casa, isso não pode fazer. Bom, em que contexto isso está sendo feito? Nós precisamos trabalhar para poder ajudar essas pessoas, orientar essas pessoas do que é legal e daquilo que não é legal. Porque, no fim, fere a liberdade também de outras pessoas. Tem um pouco de preconceito das pessoas? Pode até ter, mas também tem essa questão de, essa situação é uma situação bastante complicada. É por isso que as pessoas acionam a brigada de vez em quando, e é bom que vocês esclareçam que a brigada faz o que pode, mas também não tem essa gerência. Isso é falha do poder público. Então, que nos ajude, Ângela. Vocês também, eu sei que vocês já fazem isso, mas a conscientizar essas pessoas também de onde elas podem fazer a separação de material, daquilo que pode, daquilo que não pode, e também de a gente ter esse cuidado, porque em alguns casos tem um exagero de quem fala, né? Tem drogas, são bêbados, são drogados, enfim, mas em alguns casos tem droga sim.
tem traficante no meio, tem gente utilizando catador, tem gente utilizando reciclagens para fazer a contravenção. Tem isso sim, a gente não pode negar isso. E a gente tem que denunciar isso, porque os bons catadores, os recicladores, essas pessoas do bem, elas acabam pagando pato e ficam aí, ó, é bêbado, é drogado. Mas tem sim tráfico. E aí, às vezes, as pessoas têm medo de denunciar isso. Eu não vou denunciar, porque senão o cara vem aqui e vai me perseguir. Tem gente má por trás disso aí, e a gente tem que ficar atento e a gente tem que denunciar. Gente do bem como a Ângela, gente trabalhadora e militante como vocês, a própria Brigada Militar, que eu sei que faz esforço, nós como vereadores temos também limitações, a não ser a gente sugerir esses assuntos, nós precisamos fazer esse tipo de alerta para que a cidade possa andar melhor. Desculpe se me estendi, okay. Presidente, obrigado pela oportunidade e me coloco também à disposição. Obrigado, vereador Alberto. O vereador Ues. Aí depois a gente passa para as considerações finais da mesa. Valeu. Boa tarde, cumprimentando o colega Rodrigo Beltrão, cumprimento as pessoas que fazem parte da mesa, autoridades, enfim, entidades representadas, pessoas que estão aqui, enfim, no plenário. Mas, colegas vereadores, fica muito difícil, eu acredito, a gente tinha até outra agenda, e digo, vou priorizar o momento que é mais frágil. E para nós, vereadores, é muito negativo não ter esse complemento do poder público. Porque eu até aqui tinha uma demanda para fazer poder público há dias atrás, conversando com o Frei Jaime, que faz um trabalho extraordinário, um amigo da nossa cidade, o vereador Alberto, em cima daquele projeto que recolhe a comida, a sobra de comida nas empresas que possam, pelo mínimo, disponibilizar a essas pessoas uma refeição digna por dia. E ele estava me colocando a necessidade que teria do poder público, parece que já contribui com um pouco em cima do combustível para recolher essas comidas, que teria pelo mínimo necessidade de dobrar a contribuição, que tem muita comida ainda que é perdida por falta de um quesito mínimo daquilo que o poder público poderia contribuir. E quando não há nem esse diálogo construtivo de pessoas que disponibilizam do seu tempo, entidades que vêm de Porto Alegre, a vivência, as autoridades, enfim, as entidades, de vir aqui, que a gente junto poderia buscar alguma solução, nem que fosse o mínimo. Colegas, não que eu queira, não sai de dentro de mim, ali em São Pellegrino, ano passado, um dia bastante frio, que imagino que virá há poucos dias, e quando eu estava chegando em casa, um me abordou e disse, olha, eu não sou assaltante. Ele disse, o que tu teria para mim comer? Porque ele usou lá uma expressão que eu não vou usar, a fome. E aí eu entrei para dentro de casa e eu não consegui dormir. Enfim, quando foi lá embaixo, a ansiedade dessa pessoa de ganhar um sanduíche. E aí, eu ouvindo isso, toda aquela comida que é perdida muitas vezes nos restaurantes, empresas, e não poder, pelo menos, fazer o mínimo do mínimo. E aí, quando eu chego muito, também eu comento com a minha família, na sinaleira, aumentou muito essas pessoas pedindo, mas o que mais me deixa assim, digo, algo está errado, pessoas praticamente inteiras, digo eu, que por que saíram para essa vida de rua, como falou, algo está errado. E quando não se faz nada, nenhum diálogo para ouvir essas pessoas, que talvez muitos desses poderiam sair, como a senhora saiu, aí é muito difícil avançar. Se não há o diálogo, não se chega a lugar nenhum, ninguém faz nada sozinho. Eu me lembro, quando eu estava superprefeito de Galopes, tinha um cidadão morando embaixo de uma parada de ônibus lá em Santa Corona. E aí o cidadão lá à altura me convidou, eu fui lá, a Guarda Municipal deu todo o seu aporte. Como é difícil também, aquele cidadão não queria ser acolhido. Mas pelo menos naquele dia teve lá, a guarda veio lá a SAMU, que ele estava bastante, enfim, tinha lá uma ferida, lá um sangramento, e agora eu não vejo mais nem isso. É muito difícil avançar assim. Eu vejo que assim tem que ter outras prioridades. Quando eu vejo o poder público, independente do governo, quando vale a pena uma situação que nem sábado de um extraordinário investidor vindo aí na cidade, aí sim, aí vamos com tudo. Tivemos já, Beltrão, audiência pública em cima daquela situação dos recicladores de lixo ali perto do campo do Caxias. Vários debates. O que foi feito de lá para cá? Nada. Então é difícil sempre só, enfim, encontrar, enfim, para não fazer, eu digo, né,
mas tem que fazer alguma coisa. Senão o poder público está ali para quê? Secretaria de Desenvolvimento Econômico criar um espaço para que essas pessoas, como a catadora, talvez pudessem ter um lugar próprio, uma cooperativa, nada. Parece até que tipo essas pessoas não interessam para nós. Então acho que a sociedade tem que estar atenta, nós enquanto Câmara, enquanto ser humano, estamos ali para contribuir, principalmente como ser humano. É muito negativo para nós, o poder público nem vir para o debate. A sociedade, a comunidade caxiense é muito solidária. Vocês viram dias atrás, faltou comida lá no Lar São Francisco. Logo, e o poder público que teria que... É os braços que ele não consegue alcançar, nem se faz presente. Para mim é muito negativo. Não é dessa maneira que eu entrei para a política, para fazer para as pessoas. Para mim é muito negativo ouvir isso. E a verdade tem que ser dita. Na frente de qualquer um, não tenho receio nenhum, como a cidadã ali falou. Quando a gente tem a razão, quando a gente se coloca no lugar do outro, aí sim, eu como agricultor colono, eu sempre digo, seja colono por um dia, seja catador por um dia, para te ver como é difícil. Talvez se tenha um pouco de ser humano, a gente possa construir alguma coisa positiva. Só queria dar a minha contribuição, mas gostaria que o poder público estivesse aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Luiz. Então se inscreveu a senhora Chiara Brizoto, que é do CAPS do Amanhã. Aí depois da fala da senhora Chiara, aí eu volto para a mesa na ordem que começou. Vereador Rafael, Movimento, a Brigada e o CRP. Então a senhora dispõe do tempo, então 3 a 5 minutos no máximo. Depois a mesa para as considerações finais, mais 3. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Beltrão. Me chamo Chiara, então. Minha formação é em enfermagem. Hoje estou na coordenação do CAPS Novo Amanhã, que é um serviço mantido pela Associação Virvi Ramos. Então, ele não é um serviço... A gente é prestador de serviço, né? Então, eu não sou uma funcionária pública, tá? Sou uma funcionária da Associação Virvi Ramos, que faz a coordenação, então, hoje do CAPS Novo Amanhã, que é um CAPS álcool e drogas. É um CAPS 3, tá? Ele funciona 24 horas. Temos 12 leitos de desintoxicação, né? Hoje temos em acolhimento noturno 5 moradores de rua. Tá? O que é o acolhimento noturno? É este período de desintoxicação, onde eles podem ficar por um período, né? Conforme a avaliação da equipe. E temos participando no acompanhamento dia, que é aqueles usuários que vão para a PTS, né? Que é o projeto terapêutico singular, que é participar de alguma atividade, de algum atendimento, né? Hoje tínhamos então no CAPS, quando cheguei aqui, né? Só fiz contato para saber exatamente quantos. Hoje então tínhamos mais 2. Então, durante a manhã havia dentro do CAPS 7 moradores de rua. Tá? Então, falo pelo nosso serviço, pelo serviço que hoje eu faço a coordenação. A gente não tem esta questão de distinção se é morador de rua ou não, né? Todos eles são atendidos conforme a necessidade, né? E dentro das necessidades também que a gente dispõe, né? Às vezes tem moradores de rua que precisam fazer desintoxicação mesmo, em relação ao uso de substâncias, e às vezes tem moradores de rua que estão lá que não precisam fazer desintoxicação, mas às vezes não tem onde ficar. Também a gente tem uma parte do CAPS que acaba acolhendo, né? Então, talvez poderia-se ter mais serviços, enfim, que nem foi colocado, é uma questão de poder se discutir mais, enfim, mas só para deixar registrado, né, que hoje dentro do CAPS, a gente tem, sim, moradores de rua, moradores em acolhimento noturno, moradores que vêm passar o dia. Tá? Obrigada pela atenção. Obrigado, então, senhora Chiara Brizoto, pela sua presença aí, que é bastante importante. E, então, a gente vai para o último momento da nossa audiência pública, que são as considerações finais. E, obviamente, que eu já havia mencionado que essa ausência do poder público não vai ficar assim, né? Nós não podemos não concluir esse debate. Então, nós vamos convocar a senhora secretária para que venha, então, de forma convocada e não convidada, para prestar esclarecimentos, né? Então, vereador Rafael, o senhor dispõe do seu tempo. Vereador Beltrão, quero só ampliar um pouco para deixar registrado até, né, quem está nos acompanhando pelas redes sociais e os vereadores, a população aqui de Caxias. Primeiro para a dona Ângela. Dona Ângela,
Eu conheço a Brigada Militar, eles têm feito um ótimo trabalho aqui na nossa cidade, priorizando o diálogo com todos os setores da cidade. Eu acho que foi um fato isolado de talvez 1, 2 colegas, que espero que eles tomem providência para que possam trabalhar tranquilamente. Parabéns para a senhora, trabalhadora, que agora, infelizmente, todos nós trabalhadores estamos sendo penalizados, né, no Dia do Trabalhador, no Congresso Federal, né? Mas parabéns pela sua atitude. Quando eu falei a questão do aumento de número de moradores de rua e o déficit nas vagas, que antes nós tínhamos 120 até dezembro de 2016, 120, e a partir de janeiro de 2017 baixou para 70, mas tinha 150 moradores e aumentou para 400, eu não... E aqui, Veridiana e Fernanda, eu também não... Suzana, eu não sou favorável que o poder público pegue essas pessoas e joguem dentro de um albergue. Nunca falei isso, porque cada um tem que trabalhar sua individualidade, Fernanda, né? Acho que cada pessoa tem sua individualidade. Agora, se aumentou de 150 para 400 em 2 anos os moradores de rua, é porque alguma coisa tem. E, ao contrário, ao invés de aumentar, a oferta de serviço diminuiu. E as denúncias que nós temos, tá? Que acabei de receber no meu WhatsApp aqui, que a diretora da FAS estava dando entrevista para a Rádio Gaúcha e foi perguntada a Rosana justamente por que ela não autorizou ninguém para ir na audiência. Os servidores estão me mandando aqui, eles foram proibidos de estarem aqui presentes hoje. É uma retaliação. E essa demanda aqui, vereador Beltrão, dessa audiência pública veio através do seu Irineu, que estava internado lá no Serviço de Atendimento Paulo Guedes, que foi humilhado na praça, né? Porque não estava recebendo todo o serviço de atendimento por parte do município. O Ministério Público obrigou o município a ofertar uma vaga no albergue municipal e o município não cumpriu com a sua determinação. Porque chega um momento que nem tu consegue mais, né, tu já está no risco social acentuado, grave. Então, ou tu pega aquela pessoa e põe mesmo, porque ela não se coordena mais por si. E a prefeitura não fez a sua parte, né? Outra questão, Caxias do Sul, que a gente não falou. Nós estamos numa região onde várias cidades aqui são produtoras de alimentos. Então, nós temos as safras. Esse pessoal chega para trabalhar, vai em Jaquirana, vai em Bom Jesus, volta para Caxias, que é a cidade de referência, e não consegue emprego. O que acontece? Eles ficam na rua. E a prefeitura não tem esse... E o Centro de Atendimento Acolhe Caxias, ele vinha para essa razão, para ficar no centro. Fernanda, pode me ajudar, tu que trabalhou nisso. Né? Ficava no centro, no Cine, no postão. Fechou o postão, as pessoas iam dormir no postão. O pessoal da Brigada pode me ajudar. Quantas dezenas de moradores de rua dormiam no postão diariamente? E hoje não tem mais nem o postão para eles dormir, esses que não conseguem atendimento. Porque fica no meio das 2 casas de acolhimento. Então, o que me chama a atenção é essa diminuição do número de vagas, né? A questão do atendimento negligenciado por parte de moradores e usuários que têm buscado esse serviço e não têm conseguido. E eu já vi com meus olhos, então não é diz que me diz que os servidores aqui, e tu é servidora, tu é concursada ou tu só trabalha numa casa de referência, mas tu não é servidora pública, mas se tu não sabe, né, ou tu tem conhecimento, sabe que faltou serviço de... já estou encerrando, Beltrão. Material de higiene básico para eles, de escova de dente, material de né, sabão. Então, a equipe da própria Fundação Caxias veio até nós, desde janeiro de 2017, e vem apresentando esses dados para nós. Porque eles não estão conseguindo desenvolver o trabalho, vereador Beltrão. Então, convocar a FAS, a Fundação de Assistência Social, para que ela explique item por item esse pedido de informação que chegou até meu conhecimento dia 1º de março de 2019, o pedido que eu fiz de informações, através do seu Irineu, mas também que possa nos dizer sobre a questão de como está o atendimento da saúde e da segurança pública, né? Porque um é vinculado ao outro. Infelizmente, eles foram retalhados, não puderam participar da audiência, está aqui, ela deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e meio que deu um nó dizendo que ela não veio participar e não ia participar. Então, dizer, vereador Beltrão, vereador Alberto Meneguzzi, aqui só para concluir mesmo, é um tema que a Brigada Militar, e aqui eu falo no PTF, os recicladores, eles estão sendo usados por traficantes, eles vão lá, eles recolhem os seletivos, eles trocam por crack na hora, né? Eles trocam seletivo por crack,
Daí eu já até disse para a brigada, poxa, não vamos destruir o que é deles ali, porque imagina, né, num frio desse, onde é que eles vão dormir. Mas tem que pegar o traficante, a gente já até disse onde é que eles moram, os traficantes, né? Mas tem que ser feita alguma coisa mais rotineira naquele local. Porque, enquanto isso, além de eles passarem fome, eles estão morrendo usando drogas. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Então, vou passar para o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Eu só vou aproveitar aqui o gancho do vereador Rafael Bueno para... Então, a manifestação, ao menos para a reportagem da Rádio Gaúcha, a diretora da FAS disse o seguinte: a reportagem, a Fundação de Assistência Social afirmou que tomou a decisão de não participar do evento porque não concorda com a forma como foi organizado. Segundo a presidente da entidade, Rosana Menegoto, a entidade foi convidada em cima da hora e tem preocupações a respeito da exposição das pessoas em situação de rua no encontro, que considera algo desnecessário. Aí a fala dela: esses encontros não trazem o resultado esperado. Então, enfim, né, o convite foi feito dia 22, uma semana antes. Então, só para deixar esclarecimento, porque é lamentável, mas obviamente que isso terá desdobramentos. Então, vou passar para as senhoras aí para que façam as considerações finais. Bom, eu acho que eu comecei a minha fala antes dizendo que a rua não é um mundo fora do nosso mundo, né? A gente não romantiza a rua, assim como tem pessoas, né, que podem estar envolvidas com tráfico, coisa. Também tem pessoas vítimas do tráfico na rua, né? A gente vem de uma cidade grande, lá também tem isso. Acho que tem a questão da participação, né? O que está sendo negado é uma participação. O SUS, todos esses sistemas que a gente sabe que tem um histórico de participação, nasceram disso, da participação, das conferências, das reuniões junto com todos os atores envolvidos. Então, acho que é preciso que os governos enfrentem isso, consigam se abrir para isso, né? A gente está vivendo um momento nesse país onde estão se acabando por decreto alguns conselhos e alguns espaços de participação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós, enquanto sociedade civil, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas atendidas nas políticas, precisamos dar conta de criar, sim, e resistir ao não fechamento desses espaços, né? Acho que esses espaços são de onde saem as construções conjuntas, é onde os atores todos têm a oportunidade de dizer, a partir do lugar que ocupam, de cada lugar, o que é, como é que tem que ser, né? Então, é muito sério. Acho que a gente precisa pensar em, mais ainda, potencializar espaços de participação. Eu sei que deve ser, inclusive, eu falando agora aqui, enquanto trabalhadora, deve ser um sofrimento para um trabalhador do SUS e do SUAS, aquele que está acostumado, né, a pensar o SUAS, a entender o SUAS como um dos seus, o SUAS e o SUS como um dos seus principais princípios que tem e que está na Constituição, é a participação, né? A universalidade, a participação, todas as diretrizes que são colocadas, e o SUAS, por exemplo, é um sistema que vem muito junto e próximo da Constituição do SUS, se espelha, se assemelha muito nessa questão, né, de todos os princípios, as diretrizes. Eu penso que a comunidade, e o que a companheira ali colocou, que é uma pessoa da comunidade, tem um papel importantíssimo nisso. Porque, por exemplo, o movimento hoje da população de rua conta com aquela parcela da população que apoia. Porque, como tem muita gente que não apoia, tem muita gente que apoia. E, por exemplo, hoje nasceu um clube de pães lá em Porto Alegre, que está tirando muita gente da rua, que foi construída em roda, junto com eles. E dessa construção eu conheço gente que parou de usar a droga, gente que diminuiu a ponto de conseguir colocar outras coisas na sua vida, a manter a sua organização de uma casa, de um lugar para morar, que ainda usa alguma coisa, mas que diminuiu muito e que daqui a pouco pode parar ou não, mas que está organizado, conseguindo manter o seu trabalho, a sua dignidade. E conheço gente que não parou, mas que sabe que lá naquele espaço é um lugar que pode ir quando estiver bem para fazer a geração de renda, para ser incluído, e que daqui a pouco, no seu momento, vai parar ou não, né? Então, acho que a gente tem que ver esses níveis de protagonismo e dar voz às pessoas em situação de rua.
e saber o que é viver a rua. Viver a rua não é fácil, né? Mas tem toda uma potencialidade que a gente não enxerga, que a gente deixa de enxergar justamente porque estigmatiza, porque tem esse olhar de taxar, não, em todo mundo que está na rua, então, ou é drogado, ou é marginal, e acho que a segurança pública precisa chegar muito para pensar isso. Hoje nós estamos constituímos um comitê estadual de acompanhamento e monitoramento das políticas, que tem população de rua das cidades onde o movimento está organizado, e tem lá a brigada participando dos debates, a guarda municipal de algumas cidades. Volta e meia a gente constrói encontros para colocar todos esses atores juntos, para a gente poder discutir, para que um possa entender o que é a realidade do outro. Porque, como eu disse aqui, o vereador, é empatia. Eu preciso ter empatia. Empatia pela situação do outro, pelos limites do outro, pelo que está colocado também. Poder entender, fazer uma escuta qualificada, dar um espaço para escutar antes de fazer um pré-julgamento, sabe? Então, a população de rua, ela nos coloca toda essa complexidade. Ela nos coloca sem a cortina de fumaça, tudo que, por exemplo, a gente tem que estar olhando da sociedade que a gente tem construído, e tudo que a gente tem que melhorar está colocado ali para a gente ver. Então, a gente precisa muito fazer isso. O movimento da população de rua se coloca aqui à disposição. Acho que a gente precisa do contato, né? Se tu tem também como, porque dali pode surgir algum projeto que a gente faça. O movimento, ele tem uma independência, ele prima por uma independência de ir fazendo as suas ações, contando com uma rede de apoio toda que vem da sociedade civil, das universidades, das ONGs, dos trabalhadores, enfim, e a gente vai construindo coisas. Então, é importante que a gente fique com contato, conversar, e acho que conversar também com o companheiro ali, que hoje, parabéns, está aqui, né, que teve a coragem de vir, porque a gente sabe que não é fácil, de poder saber como é que a gente volta aqui para conversar com a rua, com as pessoas em situação de rua. É com elas que a gente quer conversar, é delas que a gente quer partir. Então, é isso que a gente vem aqui se colocar. E é importante, a gente agradece. E desculpe que se eu me estendi muito aqui. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a amiga. Foi como ela falou ali, com dinheiro ela compra, mas o dinheiro, quem sabe, é a gente o que faz da nossa vida, é a gente que faz, mas ela não deixa de dar o alimento. Agradeço, foi muito boa a tua fala. Agradeço a senhora ali também, que ela teve coragem de vir aqui na frente e falar, né? Mas eu não tenho, assim, eu tinha as coisas para falar, mas para as entidades que estavam aqui, que não vieram, né, eu tinha as perguntas, tinha as perguntas para, né, eu vim quando a Vera falou que, mas eu tinha perguntas para fazer para eles, umas coisas que, né, que fica na gente, mas soltou. Eu espero que numa próxima oportunidade que a gente possa vir conversar, mas é isso. Uma coisa que não tem, aí falta, como falaram, falta partes, né, para a gente, cada um fala, mas está faltando aquela parte, não tenho o que falar, tá? Eu agradeço desde já, desculpa a minha fala, assim, que eu fico meio, né, mas, tá, brigadinho. Tá legal, obrigado então aqui a Suzana Davis e a Viridiana Farias, que representam o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então, para suas considerações finais, a Brigada Militar, através do Major Luiz Fernando Becker. Bem, a Brigada continua reforçando a sua parceria, nesse sentido que, para nós, realmente é importante dar atenção a essa causa. Da mesma forma, a Brigada Militar, eu como pessoa também não gosto de rótulos, não gosto que a Brigada também tem isso de ser etiquetada simplesmente pelo uso de uma farda. A gente sofre muito isso também. E que bom que a senhora teve coragem de falar aqui. Eu acho que isso demonstra cada vez mais que não se pode ter medo, não se precisa ter medo, né, de expressar suas palavras, suas vontades, suas denúncias. E isso nos até deixa alegre nesse sentido, né, de poder a senhora ter falado. Mas, senhora Ângela, realmente, cada caso a gente pode avaliar, né? Sabe que provavelmente tenha sido um acionamento da Brigada Militar até pelos anos 90. Existem muitas irregularidades na nossa cidade durante a noite, ocorre
coisas que a gente nem imagina, né, durante a noite, e a Brigada Militar é acionada pelo 190. E muitas vezes desses acionamentos são de uma forma que não representam aquilo que realmente falam, né? Para alguém ver, às vezes, um morador de rua, a pessoa liga dizendo, tem uma pessoa armada aqui, né, e ela está num canto. Então, a gente também é muitas vezes utilizado nesse sentido, né, de reprimir, né, de tentar usarem para coibir simplesmente a pessoa estar parada em algum local. Mas não é ato de ofício da corporação, até porque o ir e vir é livre, né, e tanto é que não fizeram nada para a senhora, não encaminharam para algum lugar porque não deveriam, né? E, claro, estamos à disposição, né, de ouvir a denúncia ali, né, para a gente poder apurar especificamente esse caso. E é importante que a gente tenha uma corregedoria que não combatamos com as situações que sejam contrárias à lei. E nosso policial, ele sabe que tem que se encaminhar dentro de um sentido muito retilíneo, senão ele acaba partindo para o outro lado. Agora, realmente, a problemática do município, ela, durante o serviço policial, enfrenta inúmeras dificuldades, e o morador de rua é uma dificuldade justamente porque, por não se ter um encaminhamento, digamos, não vamos levar um morador de rua simplesmente por estar deitado para a delegacia de polícia, né? Ele não está cometendo nenhum crime, não está cometendo nenhuma irregularidade, e sim, ele precisa ser assistido. A gente sabe que muitas vezes o morador de rua, ele não quer ser atendido nem até pela assistência social, ele quer simplesmente permanecer no local, mas tem vezes que o poder público precisa agir pelo próprio risco em que ele está correndo ali de morrer ou por causa do frio, né? Ou a gente encontrou um tempo atrás um cadáver, faz alguns anos, ali no lixão, e a suspeita principal é que ele teria dormido com frio ali num container de lixo, e durante o processo mecânico ali, né, ele acabou falecendo devido a todo o trâmite ali no caminhão. Então, isso é uma problemática que atinge a todos nós, municípios, é um ser humano, é uma vida que, para nós, a defesa da vida é a prioridade, né? Então, realmente estamos à disposição e reforçamos nosso sentido aí desse trabalho tão importante. Sim, não tem problema nenhum. Não tem... Até porque não existe lei para estabelecer esse sentido da pessoa estar transitando, né? A gente adotou uma dinâmica de abrir intervenção para as pessoas falarem, porque a gente está, inclusive, transmitindo pelas redes sociais. Então, essa sua fala é importante, esse elemento, né, importante que a senhora traz não foi captado para quem está nos acompanhando. Então, só para que as pessoas entendam, né, não é que a gente queira aqui, de qualquer forma, cercear o debate ou censurar alguém, tá? Então, só para a gente manter aí a ordem dos trabalhos. Eu vi que o Jonathan levantou a mão, tu queres falar alguma coisa? Aí eu... Daí depois a gente vai ter que... Se o senhor me permitir, a gente vai abrir de forma excepcional, aí tu vai ter que pegar o microfone e falar aqui. Não, é que só para o senhor entender, tem pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e essas pessoas não vão ouvir o que o senhor falar e vai ficar um diálogo truncado. É que aí no rito de uma audiência pública não caberia, né? Não, eu queria saber se tem lei, alguma lei que proíbe do cara ficar no centro, assim, de noite. Tipo na praça, assim, ficar sentado ali. Não tem? Tem um brigadiano em si, ele trabalha um dia sim, um dia não. Então ele pega e espanca as pessoas só pelo fato da pessoa estar ali andando no centro. E cada vez que ele pega, ele arranca sangue, ele quebra a costela, ele é meio psicopata, sabe? Ele chega espancando e ele só fala que a próxima vez
que pegar o cara, ele vai quebrar os dentes, que vai quebrar o focinho, tu acha que meu pé não alcança na tua cara. Ele só fala isso. Eu não sei o nome dele porque ele nunca tá com o negócio aqui. Geralmente ele anda no Corolla ou na Sandero. Ele usa óculos, um baixinho. Então a gente tem medo porque tem que se esconder cada vez que vê. Tá louco, a gente não pode andar assim, tá certo? Se aprontar, revistar, eu respeito muito o trabalho da brigada, assim. Tem vários brigadianos que chegam a bordo nós, revista, não acho nada, estão liberados, puxa a ficha ali, estão liberados, tudo bem. Mas esse aí não, ele manda botar a mão na parede, ele nem revista, ele já chega espancando. Sabe que a apuração até se torna e não fui muito, só eu, tem muito vários tranquilo. lá no SUS lá que foram para lá que apanharam, mas não tiveram coragem de vir. Eu me dei uma coragem de vir aí. Eu não sei o nome dele, né? Eu só sei as características dele. Eu só queria falar isso aí, porque eu acho que ele falou pra mim, ó, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então tu sabe o dia que tu pode andar no centro, não. E sempre quando ele tá na ronda dele, pode ter certeza que uns 3, 4 vão apanhar. Quem ele achar primeiro vai apanhar. É só isso. Tá ok. Obrigado, Jonathan. Bem. A situação de apurar até um caso desse é muito simples, porque todo o nosso centro é monitorado por câmeras, então fica fácil, né, determinando ali a data, a hora, né, e citando o fato ali. E realmente a nossa dificuldade é que esses casos não podem ser simplesmente anônimos, né? O ideal é que a pessoa se identifique, que relate os fatos com essas características, com o que ocorreu, para que a gente apure justamente com efetividade, né? De uma forma aleatória fica muito difícil de a gente chegar até o responsável. Agora, com certeza, né, o nosso centro, pode ver, eles têm várias câmeras, né, da própria Brigada Militar, que elas são gravadas, e existe todo um controle dessas imagens, elas não podem ser deletadas, né, a não ser pela administração, né, que elas são gravadas, e a partir de um determinado momento ali elas têm um período de permanência, né, nesses gravadores. Então, por isso que quando se dá o fato, a gente precisa saber o mais rápido possível ali onde foi, de que forma foi, para a gente poder apurar. E realmente, né, esses casos podem ser levados lá para a Brigada Militar, né, nós podemos atender ali no Kaiser, ou até aqui na Dr. Montauri, número 900, também temos ali uma sede da Brigada que pode ser feita a denúncia tranquilamente ali, e a gente vai apurar daí, tá? Muito obrigado pela participação, então, ao Major Luiz Fernando Becker, ao Tenente Clairton, pela presteza em vir até a casa aqui e participar desse debate. Então, por fim, passar então para a senhora Fernanda Fioravanzo, que representa o Conselho Regional de Psicologia. Bom, o que ficou bastante evidenciado, assim, né, desse dia, dessa tarde de hoje, é que, como principal ferramenta, né, para os nossos processos como sociedade, com certeza a comunicação oral é uma das principais. E toda a base do processo democrático ela é constituída a partir de diálogo, né? Para isso, obviamente, que no andar dos processos humanos a gente foi constituindo alguns aparatos, alguns deles mais burocráticos, e para isso a gente tem alguns deles como as audiências públicas, né, que são espaços efetivos de encontro para que a gente possa debater demandas que são da nossa comunidade, né? Então, acho que é uma pena, né, que a gente, de tempos em tempos, enquanto humanidade, a gente esqueça que o diálogo é processo necessário da evolução humana, e para isso a gente deturpe os processos e entenda que silenciar as pessoas é o único canal possível.
Acho que a gente está vivendo isso não só no Brasil, a gente tem vivido isso também no mundo, com uma série de governos que desconstituem o lugar do cidadão enquanto o seu lugar de voz, né, e que é direito de qualquer pessoa no mundo, né. Mas, para isso, eu acho que a gente também tem uma série de outros aparatos que estão constituídos e legislados que fazem com que a gente, necessariamente, como cidadãos, entenda que a gente pode recorrer a eles e isso vai fazer com que a gente possa legitimar, né, as nossas demandas. Um deles, com certeza, é a lei que a gente tem no país que possibilita a transparência em relação do poder público em relação aos usos do dinheiro público e de todas as ações realizadas pelo poder público para os seus cidadãos. Dentro dessa legislação da transparência, as ouvidorias estão previstas. Então, é importante, assim, me ocorre que esse é um canal fundamental que, se a gente não conseguiu comunicação de outras formas, talvez a gente possa acionar, nós, como cidadãos, né, como civis, podemos acionar as ouvidorias da prefeitura para reclamar, efetivamente, a ausência em um espaço potente como esse. Para isso, eu também entendo que as ouvidorias de todas as nossas instituições aqui presentes também cabem, né? Entre elas, o CRP também tem seu canal de ouvidoria, e tudo aquilo que chega para as ouvidorias necessariamente é apurado e se pensa fluxos melhores internos e, eventualmente, até processos, né, a partir daquilo que chega para a ouvidoria, que a gente vai apurar casos éticos, por exemplo, né? E acredito que a Brigada Militar também, né, se coloque à disposição nesse sentido. E quando a gente vai falar de um canal de ouvidoria, não necessariamente a gente precisa dizer o seu nome, né? Mas a gente necessariamente pode trazer as informações necessárias que o órgão tem a responsabilidade de apurar. E, por fim, gostaria de dizer que acho que em 2016 a gente teve um processo que iniciou com uma alteração constitucional específica, que foi o projeto, a emenda constitucional, a PEC 55, na verdade, que alterou e constituiu uma política de austeridade para as políticas de educação, saúde, previdência e assistência, e que, posteriormente a essa PEC instaurada, né, esse projeto, a gente acabou tendo uma série de reveses, né? A gente teve uma reforma trabalhista, estamos caminhando para uma reforma previdenciária, e isso faz com que a população em situação de rua esteja, sim, seja uma das populações que acaba estando mais vulnerabilizadas, né? Então, vejo assim que com essa questão e por todo o processo do dia de hoje, né, pela dificuldade de ter diálogo de uma das partes, a gente tem, sim, um caminho que está acontecendo e que a gente tem que, sim, atentar como cidadãos, mas que a gente tem que saber que não nos cabe dizer, não tenho nada para fazer sobre isso. Não, a gente pode fazer, sim. A gente pode saber aquilo que está legislado e, em busca dessas legislações, buscar informações. A gente não precisa se calar. Se eventualmente existe um desejo, né, não digo do poder público, mas das pessoas que ocupam espaços de poder no nosso mundo, sobre nos silenciar, isso é o que elas querem, não é o que a gente vai fazer. Obrigada pela presença, pela possibilidade de participação. Nós que agradecemos, então, a senhora Fernanda Fioravanzo, que representou o CRP. Então, nós vamos finalizar só a Viridiana, né, pediu um minuto. Só porque eu esqueci. Eu havia dizer que, assim, tem alguns municípios um projeto tramitando, lá em Porto Alegre está tramitando também na Câmara, de um projeto de lei que cria uma cota de um número de vagas para as empresas
para a população de rua, assim, né? Eu não sei ao certo dizer especificamente, mas em outros municípios também tem. Acho que essa seria uma sugestão também, porque acho que o trabalho é uma coisa importante, né? E outra coisa que a Suzana está vendendo, o Boca de Rua, que é o jornal há 16 anos, escrito pela população de rua em Porto Alegre. Então, é uma possibilidade aí de vocês valorizarem e poderem conhecer o trabalho aí, que é uma das rendas que tira bastante gente da rua também. Obrigada. Tá certo, então nós agradecemos todos os convidados. Nós, enquanto comissão, enquanto Câmara, vamos dar desdobramentos, né, principalmente essa ausência do Poder Público Municipal, em específico a eventuais denúncias aqui trazidas ou outras que possam vir a acontecer. A gente espera que não aconteçam mais. Nós também, enquanto Comissão de Direitos Humanos, nós podemos fazer a oitiva, ouvir a denúncia, botar isso no papel através do ofício e enviar para a brigada para que se abra, né, para que se tenha o devido processo legal. Porque assim como o Major Becker falou, assim é a nossa Constituição Federal, né, porque uma denúncia ela tem que ter dia, horário, local, o agente, né, tem que ter todos os elementos para que se possa fazer a apuração, porque fora disso fica um pouco, digamos assim, elástico demais, mas nós estamos aqui para lhes dar ouvido e dar o encaminhamento da denúncia. Então, se quiserem, até o Bruno, nosso assessor técnico, nós temos uma sala da Comissão de Direitos Humanos no 3º andar. Quem quiser vir aqui, faz o atendimento com a nossa assessoria, vai ser reduzido a termo, ser feito um ofício e enviado para a brigada. Todas as denúncias que nós fizemos, nós recebemos retorno da brigada da apuração. Inclusive situações delicadas para nós, como, por exemplo, quando teve lá uma operação lá no Campos da Serra. Aí houveram aqui... Nós ouvimos, né, que eventualmente tinha ocorrido algum abuso em alguma situação ou outra. Nós botamos tudo no papel, fiel ao que nos foi narrado, e passamos para a brigada que fez a apuração. Tá? Então fica essa informação. A Comissão de Direitos Humanos está aí para isso, estamos à disposição. No mais, agradecer a presença de todos e um bom resto de tarde aí para os senhores e senhoras.